Olá, caros alunos, como estão vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje, na nossa aula de matemática, a gente vai estudar sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. Na aula anterior, a gente viu introdução a triângulo e tipo de triângulo. E hoje a gente vai ver com detalhes esse conteúdo, tá certo? Prestem bastante atenção, fiquem atentos às explicações e ao final da videoaula, tentem responder as questões propostas que estão aqui no grupo, tá certo? Então vamos lá para a nossa videoaula. Soma dos ângulos internos de um triângulo. Observe os triângulos e as medidas dos ângulos internos. Observe que temos dois triângulos aí. O triângulo da esquerda, tá certo? Ele tem medidas aqui na parte inferior, 40 graus e 60 graus. Na parte superior, 80 graus. Na soma dos ângulos desse triângulo, temos 80 graus mais 40 graus mais 60 graus é igual a 180 graus. Aí a soma da medida dos ângulos internos desse triângulo. No segundo triângulo, temos aqui na parte, no canto inferior esquerdo, temos 30 graus. Na parte superior temos 60 graus. E no canto inferior direito aqui, observe que tem apenas um símbolo. Mas a gente estudou lá em Introdução a Triângulo, que quando um ângulo apresentar este símbolo, é porque ele é um ângulo reto. E um ângulo reto mede 90 graus, tá certo? Então a soma dos ângulos internos desse triângulo, 30 graus mais 60 graus mais 90 graus, igual a 180 graus. Observe que a soma dos ângulos internos dos dois triângulos resultaram em 180 graus. Note que, observe que a nomeação dos dois triângulos é a mesma. Medida do ângulo A mais a medida do ângulo B mais a medida do ângulo C é igual a 180 graus. Então, em qualquer triângulo, a soma das medidas de seus ângulos internos é igual a 180 graus. Então, independentemente do triângulo e das medidas, sempre a soma dos ângulos internos vai resultar em 180 graus. Podemos usar essa propriedade para descobrir a medida de um dos ângulos do triângulo quando se conhece a medida dos outros dois, tá certo? Se temos a medida de dois ângulos e a terceira é desconhecida, a gente, através dessa propriedade, desta regra, a gente descobre o valor do terceiro. Então, exemplos. Primeiro exemplo. Qual é a medida do ângulo alfa na figura a seguir? Esse símbolo aí é uma letra grega alfa que está representando o ângulo. Solução. Sabemos que os ângulos internos de um triângulo totalizam 180 graus. É isso que a gente já viu anteriormente. Então, aí temos o triângulo. Observe que as medidas inferiores aí é 50 graus e 50 graus. E a medida superior, lá do ângulo lá de cima, está representada pela letra grega alfa, que nós não sabemos qual é a sua medida, a gente vai chamá-la de x, tá certo? Então, através da regra, soma dos ângulos internos de um triângulo, igual a 180. Então, x mais 50 igual a 180. Usando agora a regra das equações do primeiro grau, o x é uma incógnita, é uma variável, ele fica no primeiro membro, que é o lado esquerdo da igualdade, e os valores numéricos, eles vão ficar no segundo membro, que é o lado direito da igualdade. Quando se troca algum valor de lado, tem que mudar o sinal, a operação. No caso aí é mais, vai ficar menos, tá certo? Por isso que ficou x igual a 180, menos 50 e menos 50, tá certo? Aí efetua o cálculo. 180 menos 50 dá 130. 130 menos 50 vai dar 80 graus. Descobrimos o valor da terceira medida do ângulo interno do triângulo, tá certo? Então é dessa forma que se faz. Vamos ver mais um exemplo. Segundo exemplo. Qual é o valor de x na figura a seguir? A mesma informação. Sabemos que os ângulos internos de um triângulo totalizam 180 graus. Temos o triângulo aqui na direita. As medidas são 30 graus, 80 graus e x, que é a medida desconhecida. Então, através
da propriedade, a gente vai descobrir qual é a propriedade. Soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então vai ser x mais 80 mais 30 é igual a 180. Usando a propriedade da equação do primeiro grau, o termo variável fica no primeiro membro, que é o x, e os valores numéricos irão ficar no segundo membro, que é a direita da igualdade. Quando se troca termos de lado, de membro, muda-se a operação. Tem mais aí, coloca-se menos. Então, efetua-se o cálculo. 180 menos 80 é igual a 100, e 100 menos 30. Então, o valor do terceiro ângulo vai ser igual a 70 graus. Um outro exemplo, as medidas de dois ângulos internos de um triângulo são 28 graus e 45 graus. Qual é a medida do terceiro ângulo interno desse triângulo? Então, não tem o desenho, mas tem as medidas aí de dois ângulos. Então, se temos a medida de dois ângulos, podemos descobrir a medida do terceiro. Como? Através da propriedade da regra da soma dos ângulos internos de um triângulo, que diz o quê? A soma interna de um triângulo é igual a 180. Vamos chamar a terceira medida aí de x. Usando a regra da equação do primeiro grau, passa os valores numéricos para o segundo membro, tá certo? E efetua-se o cálculo. 90 graus, menos 28 graus e menos 45 graus. Então, a medida do terceiro ângulo interno do triângulo vai ser 17 graus, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? Espero que tenham gostado. Caso de dúvida, revejam o vídeo. Tentem fazer esses exemplos novamente. Em seguida, tentem responder as questões propostas que estão aqui no grupo, tá certo? Só lembrando que eu estarei aqui durante todo o período da aula para atender vocês, tá bom? Obrigado e até a próxima videoaula.